E olha que legal, começou mais um dia, outra aula de filosofia. Aqui é bacana, tem diversão, Aristóteles e Platão. Bem-vindos ao canal Amigos da Filosofia. Aqui a gente fala desta maravilhosa filosofia, a filosofia, não é? Filosofia que começa, puxa vida, séculos atrás. E eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre alguns filósofos que são chamados de pré-socráticos. Pré-socráticos, eles nasceram antes de Sócrates. Eles nasceram cronologicamente, eles estão antes de Sócrates. E são filósofos importantíssimos. A a grande preocupação desses filósofos, esses filósofos pré-socráticos, também chamados de naturalistas, porque eles estudavam a natureza, ou físicos, porque eles estudavam a physis, que é como eles chamavam a força da natureza, a grande preocupação deles era entender de onde o mundo tinha vindo, como o mundo tinha se formado. E nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre dois filósofos pluralistas, filósofos que acreditavam que o mundo tinha vindo de mais de uma substância. Pera lá, preciso te falar uma coisa. Essa substância primordial, uma substância que teria dado origem a tudo, os filósofos pré-socráticos vão chamar de arqué. Arqué. Arqué, então, é a substância primordial do mundo. E os dois filósofos que vamos falar, que são filósofos pluralistas, porque acreditam numa diversidade de arqués, eles então vão dizer que o mundo tinha sido feito de vários elementos. O primeiro filósofo chama-se Empédocles. 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 Empédocles nasce lá em Agrigento Bello, no sul da Itália, em 493 a.C. e morre em 433 a.C. Puxa vida, algumas pessoas falam assim, mas professor, ele nasceu mais tarde do que morreu, como é que pode isso? Não, vamos lembrar sempre que a contagem antes de Cristo, ela é de trás para frente. Eu quero dizer assim, ele nasceu, faltavam 493 anos para Cristo nascer, e morreu, faltavam 433 anos para Cristo nascer. O Empédocles era um filósofo muito genial. Além de filósofo, ele era poeta, ele era, ele era, ele era matemático, ele era orador, ele era místico e influenciou uma série de filósofos que vieram depois dele. Para esse pensador, o Empédocles, o mundo tinha vindo dos quatro elementos: terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo e água. Comigo. Terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo e água. Esses quatro elementos estavam juntos. No princípio, os quatro elementos da natureza estavam juntos: a terra, o ar, o fogo e a água. Quem aqui já assistiu ao anime, a grande série que tem lá no Netflix, que chama-se Avatar, a Lenda de Aang? Se você não assistiu, vai assistir, menino, que é muito legal. Avatar. O Avatar na história lá do anime, na história do desenho, ele é um menino que transforma, ele tem o poder de transformar os quatro elementos. Os quatro elementos. Os quatro elementos, eles aparecem sempre, até hoje, em visões místicas. Falando como esses quatro elementos moldam o nosso mundo. Eu costumo ensinar para os meus alunos da seguinte forma: imagina um papai e uma mamãe que acordam e estão apaixonados.
Eles olham-se e o tempo todo estão juntos, não é? Então o papai fica dando beijinhos na mamãe e dão a mão, estão na sala, estão sempre brincando um com o outro. E na hora de assistir um filme, eles falam assim: puxa, vem aqui, filhos, e a família assiste o filme juntinhos. Essa energia, isso que torna a família junta, não é o amor? Pois bem. O Empédocles acredita que uma energia maior chamada amor, junta os quatro elementos. Mas tem dia que o papai e a mamãe acordam que a criança não entende o que está acontecendo, né? O papai fala assim, bom dia, a mamãe fala, só para você. Você roncou essa noite? E o pai, e cada um fica num canto da casa, é uma loucura, é uma loucura. A mãe fala assim, filho, vai chamar seu pai para almoçar? E se a criança fala pro pai, pai, a mãe chamou para almoçar, diz para ela que eu já vou! E a criança fica sem entender nada, aí a criança fala assim, pai, vamos assistir televisão lá com a mamãe, pai, e o pai fala, não vou ficar aqui no quarto. Ou seja, tem uma força chamada discórdia que separou aquela família. Da mesma forma, Empédocles acredita que uma força chamada discórdia separa os quatro elementos. Então, o que junta os quatro elementos é uma força chamada amor, e o que separa os quatro elementos é uma força chamada discórdia. Essas duas forças, antagônicas entre si, operam na natureza o tempo todo. Então, tudo que existe no mundo, os pássaros, a árvore, o chão, o céu, a gente, tudo para ele tem os quatro elementos. Em maior ou menor proporção. Então, em determinada coisa, por exemplo, num cavalo, lá tem uma proporção de água, tem uma proporção de terra, tem uma proporção de ar e tem uma proporção de fogo. E a diferença entre um cavalo e a chama de uma fogueira é que tem mais fogo na chama da fogueira do que no cavalo. Não é? Então, Empédocles acredita que todos os seres têm mais ou menos elementos, que são formados quando essa energia chamada amor faz com que os elementos se unam. E a energia chamada ódio ou discórdia faz com que elas se separem. Beleza? Vamos falar agora de um outro elemento, de um outro filósofo pré-socrático e também pluralista. O nome dele é Anaxágoras. Anaxágoras. Pausa, eu tenho um aluno que fala assim, mas professor, o nome desses filósofos é muito esquisito. Sim, é porque eles moravam na Grécia. Então eles não chamavam João, José, Raimundo. Não, eles tinham os nomes gregos e nomes antigos, como por exemplo Anaxágoras. Anaxágoras nasce em 499 a.C. e morre mais ou menos em 428 a.C. Mais ou menos ali em 462 a.C., o Anaxágoras vai para Atenas, e ele introduz lá a filosofia jônica. O Anaxágoras é da região da região jônica, lá na Grécia. E o Anaxágoras ele tem uma teoria bem interessante para o surgimento do mundo. Para ele, o mundo era formado por pequenas substâncias. Essas pequenas substâncias, bem pequenininhas, se chamavam sementes. Sementes. E essas sementes estavam misturadas num grande caldo. Um grande caldo. Essas sementes sempre existiram. E tudo o que você imaginar da sua vida, do mundo, é composto por essas sementes. E tem uma força inteligente, que ele chamou essa força de nous. Essa força junta e separa as sementes. Essa força, ela compõe e destrói as criações. Então eu gosto de cantar para as crianças até uma musiquinha assim, que é bem bonitinha, que é assim, ó.
Para Anaxágoras existia uma inteligência, era nous. Tudo ela criava sementes, ela juntava, era nous. Para Anaxágoras, tudo eram feitos de semente. Para Anaxágoras existia uma semente, era nous. Tudo ela juntava sementes, misturava, era nous. Ok, eu canto muito mal, mas a música é boa. E é importante que a gente entenda que essas sementes, essas pequenas sementes, estão em todo lugar. Então, o livro aqui que a gente está usando é um livro muito legal, é um livro Encontro com a Filosofia, do grande autor Ricardo Melani. Olha aqui, olha aqui. Ele coloca uma foto muito bacana. Vocês estão vendo essa foto aqui dessa esfinge? Essa esfinge, pessoal, é uma esfinge feita com areia. Olha que legal, cara. Essa esfinge é feita com areia. E a areia, ela é composta de milhões de grãos, não é isso? Então vamos pensar como se os grãos fossem as sementes. Essas sementes fizeram tudo. E a pessoa que fez a escultura, ela é nada mais, nada menos que a representação do nous ou da nous, essa inteligência maior que tudo comanda, que tudo domina. Bem, é claro que a filosofia, depois disso, caminhou por caminhos assim diferentes, por coisas maravilhosas. E eu espero que você continue no nosso canal para que a gente possa mergulhar e aprender ainda mais, para tentar responder aquela pergunta que tanto angustiava os filósofos pré-socráticos: de onde veio o mundo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Lembrem-se, filosofia é maravilhoso. O Deus de dentro de mim honra e saúda o Deus de dentro de vocês. Namastê, galera. Gratidão por assistir o vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.